Fala pessoal, tudo bem com vocês? A paz, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, meus queridos irmãos e irmãs. Pessoal, como eu sei que vocês gostam muito de testemunho de arrebatamento de espírito ao céu, estou trazendo para vocês um testemunho, meu irmão, minha irmã, que vai te emocionar do início ao fim. Meus queridos, estou trazendo para vocês um testemunho deste irmão que vocês estão acompanhando aqui do meu lado. Escuta, preste atenção, são praticamente 1 hora, meus irmãos, de testemunho com detalhes impressionantes que vai fazer você ficar vidrado, meus irmãos, e prestando atenção em cada fala, em cada detalhe. Quando terminar, você vai falar: não, já terminou, eu queria ouvir mais. Sabe por quê? Você vai ficar sedento, você vai ficar sedenta, irmã. É algo que te impacta, é algo que vai te transformar a sua vida. Porque, meu irmão, minha irmã, eu fiquei completamente emocionado e arrepiado do início ao fim. E você também vai ficar, o Espírito Santo vai falar no seu coração, porque esse testemunho é real e vai transformar muitas vidas. Então, meus queridos irmãos, sem mais delongas, acompanhe agora esse relato, porque ele está lindo demais e muito emocionante. Quero iniciar esse testemunho com um texto bíblico, que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, e o verso de número 23, que diz, na minha tradução que está aqui, ele diz da seguinte maneira: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu quero aqui relatar algo que Deus tem tratado, falado comigo. Os irmãos estão vendo uma pessoa que por 3 vezes, pela misericórdia de Deus, foi arrebatado em espírito. Por 3 vezes vi em partes o céu, e também por 3 vezes eu vi em parte o Hades, lago de fogo. Vi coisas horríveis, mas também vi coisas maravilhosas da parte de Deus. Quero iniciar este testemunho relatando um pouquinho do que Deus tem feito sobre a minha vida. Conheci o Evangelho a partir dos meus 6 anos de idade, e aonde foi a primeira experiência espiritual que eu tive com Deus. Numa tarde de um domingo, num culto à tarde, eu estava buscando a presença do Senhor ainda menino, e ali foi aonde eu tive a primeira visão, onde eu vi um varão de branco, de linho, que descia do céu com um vaso de azeite. E eu ali, menino, não entendendo muito, mas eu via que aquele ser derramava sobre a minha cabeça um azeite que aquecia todo o meu corpo inteiro. E ali foi como um grande impulso, fui tomado por uma presença tão extraordinária, ainda menino, por não saber compactar, mas ali eu fui batizado pelo Espírito Santo de Deus. Aos 6 anos de idade, a primeira visão que eu tive, a primeira experiência que eu tive com Deus. Ali o Senhor tomou um servo de Deus que hoje congrega juntamente comigo. Hoje, pela misericórdia de Deus, pastoreio. Ele é minha ovelha. Mas na época, o Senhor falou com ele: está vendo este menino que hoje eu batizo com fogo do meu Espírito Santo? Ele vai para o mundo, vai conhecer o mundo. Após 25 anos, eu vou trazê-lo de volta, e aí eu vou usá-lo na minha obra. E de fato, como o Senhor Espírito Santo revelou para o servo dele, assim aconteceu. Fui aos 11 anos, saí da igreja, fui para o mundo. E no ano de 1999, foi a primeira visão que eu tive acerca das coisas do céu. Afastado do caminho do Senhor, ali eu tive o privilégio
ainda afastado, pastor Júlio, mas eu tive um privilégio de Deus. Achou graça o Senhor em falar comigo. Um chamado muito grande, o qual eu falo aos nossos irmãos que estão nos vendo agora. Se você consegue olhar para o sol 1 minuto, na sua força maior do meio-dia, pois bem, meus irmãos, a entrada, essa primeira parte que eu tive foi a entrada do céu. Eu via um grande clarão, o qual o brilho do sol se ofuscava. Não era nada, pastor Júlio. O sol era como se uma brasa morta diante do clarão que eu vi. E ao resplendor deste clarão, eu fui tomado pela presença do Espírito Santo, o mesmo anjo que aos 6 anos de idade me visitou, sempre aparecendo como um senhor, vestido de linho, fino, e com aparência muito linda. Me levou até uma certa altura, e nessa certa altura eu via esse resplendor, e neste resplendor eu via uma porta muito estreita. Uma porta muito estreita, de arredonda a parte de cima dela. E eu vi uma maçaneta de cor de ouro, mas de um ouro diferente do que nós conhecemos aqui na terra, brilhava muito. Ela estava toda branca, esta porta, toda branca, branca, branca. No céu eu via este cenário, e ali eu via que rodeava uma pomba branquinha. Ela dava um círculo sobre toda a terra, e ela adentrava sobre esta porta aberta. Quando esta porta se abriu, o clarão ficou muito mais forte ainda, e a moldura desta porta, eu me lembro bem, pastor, que era de um formato nunca visto na terra. Era as cores do arco-íris em volta dele. E eu via uns ramos de flor de rosa, jamais visto aqui na terra, não vi em jardim algum. E ali, ao entrar lá dentro, até a porta, se eu me emocionar, os irmãos me perdoem, porque eu já estou sentindo a presença de Deus. A voz falou assim para mim: desse jeito você não pode entrar. Você precisa fazer um concerto com Deus, voltar para o Senhor. E ali, após isto, eu vi um menino de 5 anos de idade, com os pés e a canela cheia de barro. E eu peguei aquele menino, coloquei ele num tanque, isto tudo na visão, e fui lavar as pernas desse menino. O anjo olhou para mim e disse: por que você está lavando as pernas dele? Eu disse: porque estão sujas. E a casa está limpa. Vai sujar a casa. E o anjo disse assim: assim também você está na presença do Todo-Poderoso Deus. Como as pernas deste menino estão sujas de barro, assim também você está no pecado. E a partir daí, deste ano de 1999, ainda demorei para me reconciliar com o Senhor Jesus. Demorei para voltar para os caminhos do Senhor. E quando eu completei 30 anos de idade, já casado, eu tive uma segunda visão. Essa segunda visão que eu tive, a primeira eu tive da porta do céu, cheguei só até a porta, não podia entrar. Mas a segunda visão que eu tinha, eu via como o céu de uma cor muito cinza, um dia